professora Raquel. Vamos de novo fazer mais uma pequena revisão, mas agora com exercícios, tá certo? Então, vamos ter uma pequena aula de exercício. Bora lá? Galera, primeiro exercício a gente vai fazer alguns exercícios, na verdade, esse não é o único que tem, mas o primeiro vai ser de fenômeno químico e físico, tá certo? A questão diz o seguinte: marque as alternativas referentes aos fenômenos químicos. Lembrando que os fenômenos químicos é aquele que muda a composição da matéria. E lembra daquelas duas perguntinhas lá que eu falei para vocês não se confundirem jamais como é que vocês identificam o fenômeno químico e o fenômeno físico, tá certo? Então, bora lá. Produção de plástico a partir do petróleo. Então, presta atenção, você está transformando o petróleo em plástico. Será que o plástico vira petróleo novamente? Não vira. Então, nesse caso aqui, pessoal, isso aqui é um fenômeno químico. Então, a letra A, pra gente, já vamos marcar, né? É um fenômeno químico, certo? Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Gente, se a barra já é feita de cobre e você vai fazer um fio dessa barra de cobre, concorda comigo que ele não tá deixando de ser cobre? Ele não tá sendo transformado em outra coisa? Então, esse fenômeno é o quê? Físico. A única coisa que você tá fazendo é meio que moldando essa barra de cobre para ela virar um fio. Então, a letra B é físico, não é nossa resposta. Fabricação da coalhada a partir do leite. Gente, depois que você, não sei se vocês já comeram coalhada, mas depois que você faz coalhada com leite, dá pra coalhada voltar a virar leite? Não dá, não é verdade? Isso daí também acontece com leite azedo, que foi o exemplo que eu dei na aula teórica. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, fenômeno químico pra gente. Então, a letra C também é uma resposta. Letra D. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinados volumes de água. Pessoal, toda vez que você conseguir separar uma mistura, talvez vocês já tenham aprendido alguma coisa sobre separação de mistura. Pode ter certeza que isso é um fenômeno físico, tá certo? Quando você coloca o sal na água e o açúcar na água, eles estão dissolvendo. Mas você tá meio que transformando isso aí, meio que, produzindo alguma coisa diferente de água com sal ou água com açúcar? Não, concorda comigo? Inclusive, a água com sal, a água com açúcar, dá pra voltar a ser água e açúcar separados? Dá. Tá? É só você evaporar a água, a água vai virar vapor e você vai ter o açúcar e o sal de volta. Então, não, isso aqui é um fenômeno físico. Produção da gasolina a partir do petróleo, galera, já tá manjado. Tudo que você, a partir do petróleo que você produzir, seja qualquer tipo de combustível, pode ter certeza que petróleo, né, combustível fóssil, isso daqui vai ser químico, tá certo? Prego enferrujado. Professora, mas presta atenção. Vamos fazer as perguntas mágicas, tudo bem. O prego enferrujou, ele dá pra voltar a ser prego? Professora, se eu dar uma lixada no prego, eu tenho o prego de volta. Mas concorda comigo que ele não voltou a ser o prego de antigamente? Na verdade, pessoal, essa ferrugem é um óxido, tá certo? É uma substância, e essa substância, ela na verdade foi oxidada. Ela sofreu uma reação de oxidação que... A combustão também é uma reação de oxidação que a gente aprendeu, tá certo? Então, não. Esse daqui também é um fenômeno químico, também é uma das nossas respostas. Queima da gasolina. Gente, qualquer combustão, qualquer uma, tá? Madeira, qualquer combustível, qualquer combustão, ela é um fenômeno químico. Então, essa daqui também é a nossa resposta. Fotossíntese realizada pelas plantas. Pessoal... Fenômeno químico. Ah, professora, por quê? Porque, olha só, a fotossíntese vocês já devem ter estudado em biologia, mas o que ela faz, basicamente, é transformar o CO2 em oxigênio, e ela utiliza energia para fazer isso, energia da luz solar, ela utiliza luz como fonte de energia e transforma em oxigênio pra gente. Tudo bem, gente? Isso é uma reação química, você está transformando o gás carbônico em oxigênio para respirar. Tranquilo? Fotossíntese é. Decomposição da luz solar por um prisma. Não é. Ah, professora, mas eu já vi que quando a luz branca ela passa por um prisma, ela se separa, e quando ela se separa, aparece o arco-íris. Aí, professora, eu achei que como a palavra tá aparecendo decomposição, ela poderia ser um fenômeno químico, mas não é, tá, galera? Isso daqui é um fenômeno físico, você separar a luz, até porque a luz a gente não consegue pegar, ela é energia pura, tá, gente? Então, a luz, o branco é a junção de todas as cores já, tá certo? Então, é um fenômeno físico. Combinado?
Bora aqui para outra de fenômenos físicos e químicos, tá? A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite. Número 1. Evaporação de um ou mais de seus componentes. Pessoal, vou dar uma dica para vocês, tanto na nossa prova de recuperação como qualquer outra. Sempre leia o enunciado primeiro, tá certo? Leia o enunciado da questão e volte no texto. Professora, eu posso pular o texto? Jamais pule um texto. Jamais pule um texto. Porém, pessoal, nesse caso, vocês podem sim ver o que tá pedindo para vocês a questão e voltar pro texto, tá bom? O texto sempre tem informação importante, não pule texto, mas saiba o que a questão quer de você primeiro, isso ajuda na resolução da questão. No caso aqui, pessoal, ele quer assim, ó, vou pular pro enunciado. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, que a gente vai ler ainda, corresponde a um tipo de transformação classificada, respectivamente como? Ele quer saber qual tipo de transformação, então vamos lá. Número 1, a evaporação de um ou mais dos seus componentes. Gente, qualquer tipo de mudança de estado físico, evaporação, condensação, sublimação, qualquer um, isso daqui é físico, tudo bem? Vou nem marcar, vou marcar só um como físico, certo? A decomposição é consequente diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo. Gente, decompor material, sim, é um fenômeno químico. Cuidado, só não a decomposição da luz que a gente viu na passada, porque a luz é a mistura de todas as cores, tá certo? Mas aqui é um fenômeno químico, sim, tá certo? Decompor material. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Galera, isso aí é combustão incompleta, lembra? Então, sim, se você tiver... eu sei que ele tá falando de medicamento, mas se você pensar bem, compostos prejudiciais... Quando a gente tem a formação de compostos prejudiciais à saúde, pode ter certeza, isso aí, fenômeno químico. Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, físico, químico e químico. Físico, químico e química... Letra B de bola. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima? Mudança de estado físico. Essa aqui deve ser bem tranquilinha, tá? Vamos começar no tranquilinho. Então, vamos lá. O derretimento de um pedaço de ferro seria um exemplo de um fenômeno denominado... E aí, galera? Derreter o ferro. Se o ferro, pensa numa barra de ferro, está em que estado físico? Sólido, concorda comigo? Se você está derretendo... Se você está derretendo... Essa barra de ferro, ela está passando para um estado líquido. O nome dessa transformação, gente, de sólido para líquido, chama como? Fusão. Muito bem? Fusão, fusão. Marcou, vai para a próxima. Mais uma de mudança de estado físico. Vou pular o texto, galera, mas eu vou voltar para ele, tá? Vou primeiro ler o que ele tá querendo da gente, tá certo? Considerando o trecho sublinhado da reportagem acima, pode-se concluir que a mudança de estado físico sofrida e a condição para que ela ocorra é a... Tá vendo que ele quer o texto sublinhado? Eu vou direto, então, no texto sublinhado, tá certo, gente? O vapor d'água se forma quando o gelo da superfície da Lua passa de sólido para gasoso. Ou seja, galera, aqui a gente tá tendo sólido para gasoso direto, sem passar pelo estado líquido. Isso chama como? Sublimação. Sublimação, pessoal. E atenção, isso aqui acontece quando a gente aquece, concorda comigo? Sólido para o gasoso. E o aquecimento, pessoal, ele precisa de absorção, onde as moléculas elas vão vibrar mais, lembram disso? Então, nesse caso, galera, sólido para o gasoso, acontece a absorção de calor e você tem sublimação. Última do estado físico, pessoal, diz o seguinte, vou pular o texto e vou para primeiro o enunciado. Analisando essa situação, identifique a mudança de estado físico que ocorre durante a brincadeira. Ok, então vamos ler o texto. No rigoroso inverno de alguns países do hemisfério norte, como Rússia e Canadá, é possível ver alguns vídeos de pessoas fazendo uma brincadeira com as suas roupas, que consiste em molhá-las e então deixá-las no varal por alguns minutos. Ao retornarem,
percebem as peças de roupas duras como pedra, uma consequência direta das baixíssimas temperaturas. Então, pessoal, olha só, a roupa tá molhada, obviamente ele está falando da água. A água está passando de que estado? Do estado líquido para o estado sólido, certo? Ele está virando líquido para o sólido. Então, ele está virando sólido. O que é isso daqui, galera? Solidification. Solidificação, tá certo? Marca e vamos para a próxima. Primeira questão aí, gente, de combustão. Quando um combustível como a madeira ou o álcool queima completamente, a reação libera calor e forma dois produtos principais. Essa reação é chamada combustão completa. Quais são os produtos dessa reação? Tá vendo, gente? Ele nem precisava falar para você que a combustão é completa, porque ele tá falando que queima completamente. Então, nesse caso, gente, combustão completa a gente sabe, forma gás carbônico e água. CO2 e água, galera, cadê? CO2, vapor d'água, letra A gente já marcou, a gente já sabe disso e a gente vai para a próxima. A próxima é de combustão e é a combustão incompleta. Então, vamos lá. Combustão incompleta acontece quando falta de oxigênio na queima de combustível. Nesse caso, é formado um gás perigoso para a saúde. Qual é esse gás? Então, cuidado para não confundir a combustão completa com a incompleta. Pessoal, a gente falou dela na aula. A combustão incompleta, a formação de monóxido de carbono, que é o CO, e fuligem, lembra? Fuligem. Então, nesse caso aqui, gente, a gente fica com a letra C. Cuidado para não confundir, porque tá vendo que na letra A tem gás carbônico, mas essa é da combustão completa e não incompleta, como esta questão estava pedindo. Certo? Vamos embora aqui para a última de combustão. Observe a situação. Uma vela está queimando em um pote fechado, com pouco ar dentro. Com o tempo, a chama fica fraca e solta uma fumaça escura. O que provavelmente está acontecendo? Eita, se soltou fumaça escura. Adivinha o que é isso? É cinza, galera, é fuligem. Essa combustão, com certeza, é o quê? Incompleta. Lembra, fuligem é incompleta, causa problema de saúde. Então, nesse caso, gente, o que provavelmente está acontecendo é uma combustão incompleta. Então, a letra A já foi embora. Que a vela está em combustão completa? Errado. Letra B, a vela parou de queimar porque o gás oxigênio virou água? Não. Foi porque ele foi totalmente consumido, lembra? Está ocorrendo combustão incompleta? Sim. Por falta de oxigênio? Sim, com certeza. E eu vou justificar as outras, tá, pessoal? Tem que saber porque as outras são falsas. Assim, você prova que o seu estudo está sendo eficiente, tá certo? Então, bora lá. Letra D, a chama apagou porque o ar ficou quente demais. Não, gente, a temperatura nesse caso não apagaria. Né? O aumento da temperatura não apagaria essa chama, até poderia aumentar a quantidade de calor e até aumentar a chama. A vela queimou totalmente e virou gás carbônico. Gente, a vela queimou totalmente e virou gás carbônico? Não, porque gás carbônico é da combustão completa. Tudo bem? E a gente tá falando de incompleta. Gás carbônico, pessoal, é CO2 e não CO, tá? Cuidado com isso aí pra não confundir. Essa última aqui era que deixaria com dúvida, talvez, tá? Vamos para o exercício agora, pessoal, de sensação térmica. Temperatura e calor. Qual das alternativas abaixo melhor define a diferença entre calor e temperatura? Bora ver, né? Calor é o que sentimos no verão e temperatura é o vento. Não. Então, vamos relembrar aqui, pessoal. Qual é a diferença de calor e temperatura? Temperatura é uma grandeza física, certo? Em que a gente é medida pelo grau de agitação das moléculas. Em compensação, calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos, lembram disso? Então, calor é o que sentimos no verão? Sim, mas a temperatura não é o vento, certo? A temperatura não é vento. Temperatura é uma forma de calor? Não, galera, temperatura é uma grandeza física, tá certo? Cuidado para não confundir os dois. Calor e temperatura são a mesma coisa, só mudam o nome. Deus é mais... Não. Tá, gente? Isso a gente já aprendeu que é diferente. Temperatura mede o quanto um corpo está quente ou frio. O calor é a energia que passa de um corpo para outro. Perfeito. Letra D pra gente. E vamos ver por que a E tá errada, né? Calor é a quantidade de vento e temperatura é a quantidade de luz. Não, gente. Não. O calor e a temperatura não tem a ver com o vento ou com a luz.
Beleza até aí, pessoal? É grau de agitação da molécula e o calor é transferência de energia, tá certo? Tem uma questão aqui do lado, bora fazer ela também, que é sobre o mesmo assunto. Então, em um dia de muito vento e frio, sentimos mais frio do que o que o termômetro mostra. Isso acontece por causa se você está sentindo, você, ser humaninho. Então, isso daí pode ser temperatura real do corpo? Não, a sua temperatura, lembra? Ela varia de 36 a 37. A gente não fica sentindo a temperatura do nosso corpo exatamente, né? A não ser que a gente coloque um termômetro, ou a gente pode sentir sensações, mas não a temperatura do nosso corpo. Umidade do ar também não, gente. Vocês sabem qual é a resposta, não é? Isso aqui é sensação térmica. A sensação térmica é quando a gente sente alguma coisa, nós seres humanos, tudo bem? Então, o frio do vento... Eita, meu Deus, calma. O frio causado pela ação dos ventos, nesse caso, faz com que a gente sinta esse frio. Então, a gente sentindo sensação térmica, certo? Última de propagação de calor, pessoal. É o seguinte, ela fala assim, qual dos seguintes exemplos é uma transferência de calor por condução? Agora, na verdade, a primeira, né, de propagação de calor. Propagação de calor, gente, bora lembrar. Condução, galera, condução tem que ter contato. Condução, contato. Convecção é o ar, tudo bem? É o ar que esquenta os alimentos, por exemplo, da air fryer, tudo bem? É o ar quente que esquenta as outras substâncias, tá? Então, condução é contato, as coisas esquentam, a energia, o calor passa por contato, tem que encostar uma na outra. A convecção é dos ventos, tudo bem? É o ar quente que esquenta as outras substâncias. E a gente tem também a irradiação. E a irradiação, pessoal, é sem contato nenhum, tá certo? É aquilo que a gente sente quando a gente, por exemplo, aproxima a mão de uma churrasqueira, de uma panela quente, e aí por aí vai, tá? Então, vamos ver. Ele quer saber transferência de calor por condução. O calor de uma lâmpada se espalhando para o ambiente ao redor. E aí, galera? É essa, né? Eu acho que é essa também. O calor de uma lâmpada se espalhando... Não, calma, gente, é condução. Não, que loucura. Essa daqui, ó, o calor da lâmpada, a gente não precisa encostar nela, não. Ele esquenta o ambiente, isso é irradiação. Loucura, loucura. Desculpa, pessoal, é condução que ele quer. O calor passando de uma panela para a água dentro dela. Aí sim, condução tem que ter contato. Então, nesse caso, o calor em contato aqui da panela para a água, certo? O ar quente subindo perto de um aquecedor. Se é ar, pessoal, isso aqui é convecção. Calor do sol atingindo nossa pele. O calor do sol, pessoal, vem lá de longe. A gente tá precisando encostar no sol. A gente tá precisando de vento para saber que o sol tá quente. Claro que não, isso aqui é irradiação. E o calor se espalhando pela água de uma piscina. Nesse caso aqui também não, pessoal. Não, 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 a gente já tinha achado nossa resposta. Vamos embora? Últimas duas questões, pessoal, principalmente sobre propagação de calor, então vamos lá. Qual forma de propagação de calor ocorre no vácuo, sem a presença de um meio material com o ar ou a água? Gente, no vácuo, lembra que no vácuo é a ausência de tudo? Quase tudo, viu, gente? Ainda tem umas poeiras cósmicas, tem outras coisas, do vácuo, né? Mas para a gente, um vácuo perfeito, ele não tem nada. E como é que você ia sentir alguma coisa no vácuo, gente? A não ser que essa propagação de calor fosse o quê? Irradiação, porque a irradiação não precisa de contato, certo? Então, a irradiação é a propagação de calor que pode acontecer no vácuo, tá certo? Em um liquidificador ligado, o calor gerado pelo motor se propaga para o recipiente através do movimento do ar. Esse tipo de propagação é um exemplo de, gente, se é o movimento do ar, nesse caso aqui, então a gente sabe que é convecção. A convecção é que faz condução, contato. Convecção, o ar. Irradiação, sem nada. Não encosta em mim, entendeu? Ferro quente. Nesse caso aqui, galera, então é convecção. Pessoal, sei que a aula foi rapidinha, qualquer coisa você coloca aí no 0.5, coloca ela um pouco mais devagar, mas é só para resolver uns exercícios, para vocês não terem dúvida nenhuma. Repito, se vocês ainda tiverem alguma dúvida na segunda ou na terça-feira, ainda vou estar para ela à escola, procure a professora Renata, a gente tira a dúvida de vocês, tá certo? Espero que vocês façam uma boa prova, fiquem tranquilos, tá? A prova, ela não
Ela não tá difícil, tá certo? A professora Renata fez uma prova legal, uma bonita. Eu gosto, gente, de fazer prova. Mas vocês vão se dar bem sim, tá certo? Estuda direitinho, revisa, que vai ser top. E vocês vão, de boa, tirar um 100 nessa prova, tá certo? Beijo, pessoal. Eu vejo vocês na próxima. Boa prova pra vocês.